Oi galerinha, tudo bem? Quando pensamos em Egito, três coisas nos vêm à cabeça: o enorme deserto, as pirâmides e as múmias. Mas esse povo tem muito mais história para contar. Seja bem-vindo ao História Show, o canal que faz o diálogo direto com o seu passado. Então galerinha, hoje a gente vai entrevistar a rainha Nefertari, uma importante rainha do Egito, que veio aqui especialmente hoje contar para o nosso canal um pouco da história desse povo tão interessante. Nefertari foi uma importante rainha do Egito. Esposa do faraó Ramsés II, nasceu em aproximadamente 1290 a.C. Seu nome significa a mais bela e a mais perfeita. Então recebam aí com carinho a rainha Nefertari, a rainha do Egito. Nefertari? Nefertari? Desculpa, estamos falando com o Ramsés. Finalmente conseguimos falar com a Nefertari, seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigada. A sua história é muito interessante e a gente queria que você compartilhasse um pouco com a gente sobre a história do seu povo, o Egito, né? E o Nilo, ele foi considerado a dádiva do Egito. Conta um pouco pra gente como que é essa proximidade, a importância do Egito, como que começou essa história? O Nilo quando enchia era uma coisa de louco. Era água pra todo canto, porque todo mundo acha que a coisa era boa, mas não era boa assim não. Enchia, alagava, ficava aquela loucura, areia misturava, mas depois que baixava, tudo melhorava, porque aí dava pra população plantar, né? Aí plantava, aí conseguia a colheita, aí era tudo lindo, mas na hora da enchente não era lindo não, o negócio era feio. Muito bom, muito bom. Galerinha, agora a gente vai colocar um pouco do vídeo falando sobre essa história da proximidade do Nilo. Quando vocês estão estudando a história do Egito, eu tive a impressão de que vocês acreditam que o Egito fica parte do continente africano. Mas não. O Egito está localizado no nordeste da África, em uma região de deserto, mas perto do Mar Mediterrâneo e principalmente do Rio Nilo, que foi importantíssimo para a nossa sociedade se formar. Você já deve ter ouvido a frase: o Egito é uma dádiva do Nilo, né? Pois bem, isso foi dito por um carinha chamado Heródoto, que é considerado o pai da história. Com isso, ele quis dizer que sem esse rio, o Egito não existiria. Com solo fértil, o meu povo conseguiu plantar diversos tipos de alimentos e os colhiam antes do período das enchentes. E assim, a sociedade foi se organizando às margens do rio Nilo. Nefertari, muito do que nós sabemos do Egito é como que era a vida dos faraós. Como que era a escala social do Egito? A escala social era a seguinte: faraó acima de todos, nobres, sacerdotes, depois vinham os soldados, os escribas, comerciantes, artesãos e escravos. Falei escravos, cadê os meus escravos? Estou com calor. Escravos, estou com calor. E para entender a minha sociedade, imagine então uma pirâmide. No topo está o faraó, poder absoluto, digamos que o dono do Egito todo. Mas vamos falar dele mais para frente. Logo abaixo dele está a nobreza. Nela se concentra as pessoas mais diretamente ligadas ao faraó, os sacerdotes, oficiais do exército e suas famílias. Depois estão os escribas. Eram muito importantes, pois eram os únicos que podiam seguir carreira de administradores, já que a escrita registrava todo o dia a dia. Artesões, os quais alguns trabalhavam nas aldeias mesmo e produziam para o comércio local, e outros, já mais habilidosos, eram chamados para trabalhar diretamente para o faraó ou para os nobres. Os camponeses, formada pela maioria da sociedade, trabalhavam nos cultivos, sendo que a maioria do que era colhido ficava para os nobres ou para o faraó. E na base da pirâmide social estavam os escravos, pessoas que eram capturadas em guerras e serviam como mão de obra. E Nefertari, e a economia? A economia. A economia é legal. Vou explicar como que era a economia. As atividades agrícolas eram um dos setores mais importantes da economia do meu país. Plantávamos linho
e cereais, como trigo e cevada. Tínhamos 3 estações típicas no ano: a inundação, a saída e a colheita. O Nilo permitia um tráfego de embarcações e circulação entre produtos de diversas regiões do nosso país. Essa administração estava sob o controle dos nossos funcionários reais, e assim vocês podem ver que o estatismo faraônico era bem forte na nossa sociedade. Ou seja, toda a vida econômica passava pelo rei ou pelos seus funcionários. Nefertari, fala um pouco pra gente como que era a política no Egito Antigo. Nefertari, tá fazendo egípcio. Agora eu vou explicar para vocês o porquê do poder do faraó. Segundo a mitologia egípcia, o deus Horus havia governado o Egito por muito tempo. Só depois que se estabeleceu o primeiro governo humano, no qual o monarca era um descendente direto de Horus. A suposta linhagem divina tornava o faraó um ser sagrado no Egito. Acreditava-se que seu sangue era composto pelos traços divinos do deus Horus. A tradição aponta Menes como o primeiro faraó do Egito Antigo, o qual teria sido responsável por unificar o reino dividido, o que teria acontecido por volta de 3100 a.C. Nefertari, um dos fatores mais importantes no Egito era a religião. Conta um pouco pra gente o quanto era importante isso pra vocês. A religião desempenhava um papel muito importante na minha sociedade. Todos os aspectos da vida de um egípcio eram regulados por normas religiosas. Haviam cerimônias religiosas para os acontecimentos individuais, como nascimento, casamento, morte, etc. E também para os acontecimentos que envolviam toda a sociedade, como as festas na época de colheita. O politeísmo egípcio era acompanhado pela forte crença em uma vida após a morte. É a partir desse princípio religioso que vocês podem compreender a complexidade dos rituais funerários e a preparação dos cadáveres através do processo de mumificação. Nefertari, as pirâmides são com certeza um dos monumentos no mundo que mais causam curiosidade em nós aqui do presente. Uma grande dificuldade durante muito tempo foi identificar as inscrições que haviam dentro das pirâmides. Você pode explicar pra gente um pouco sobre essa inscrição? Sim, claro. Essa imagem, ela remete ao mito de passagem entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Simples Legal. assim. Pra quem sabe é muito legal. Mas agora eu vou te pegar. Eu dei uma roupa para um amigo meu e ele me mandou pro WhatsApp essa mensagem. Sabe dizer o que ele quis dizer com isso? Cavalo dado nos olhos verdes. Nefertari, os faraós governaram o Egito durante quanto tempo? Por mais de 3.000 anos. 3.000 anos? 3. 3.000 anos? 3. 3.000 anos? 3. 3? 3. 1.000 anos. Na história do meu povo, estabeleceram-se 30 dinastias, que vão do ano 3100 até 332 a.C. E seus períodos podem ser divididos da seguinte maneira: Época Tinita, ou período arcaico. Compreende-se as 2 primeiras dinastias e abarca o ano de 3100 a 2650 a.C. A primeira dinastia começa com a unificação do Egito pelo rei Menés. A próxima, Império Antigo, vai de 2635 a 2155. Esse período é conhecido como a Era das Pirâmides. Império Médio. O Império Médio se desenvolveu entre os anos de 2061 a 1785 a.C. Seu período é marcado pela instituição de Tebas como capital do Egito. Durante esta época, o Egito estendeu suas fronteiras, conquistando parte da Núbia. Império Novo, compreendido entre os anos de 1551 a 1080 a.C. E foi nesse período em que eu vivi, durante o reinado de Ramsés II. Durante o reinado de Ramsés II, o Egito conquistou a Núbia e construiu os templos de Abu Simbel.
dinastias posteriores, do ano 1080 a 332 a.C. Sucederam-se as dinastias de 21ª a 30ª. Nessa época, o país fragmentou-se e a capital mudou para Tanis. Nefertari, muito obrigado pela sua entrevista, foi realmente muito enriquecedor, esse seu jeito despojado foi muito legal. Mas eu confesso que fiquei com um pouco de sede. Você aceita um pouco de água? Claro. Ah, então vamos lá. Tome você também a sua nova H2O Niloneto. Muito mais do que uma água, a sua dose diária de sabedoria. O faraó voltou pra tumbar. 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 Tó, 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 é o passe do faraó. Tó, 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 é o passe do faraó. O faraó voltou pra tumbar. Ali, ba, toma, toma, ha. 10 mulher pra cada homem, muito goró pra chapar. Ali, ba, toma, toma, ha. 10 mulher pra cada homem, muito goró pra chapar. O faraó voltou pra tumbar. O faraó voltou pra tumbar. Tipo Egito no bagulho.